Então, daí pessoal, beleza? Eu quero dar umas dicas pro pessoal. É mais ou menos assim. O que acontece? Recentemente eu comprei um PC novo. E aí eu tinha umas peças antigas de PC, etc. Que eu fiz. Bom, continuar aqui, né? Que meu celular tinha parado de gravar. Celular meio. Bom, enfim. Como eu tava falando, eu tinha comprado recentemente um PC novo. Aí eu tinha algumas peças já. Eu tinha tipo um PC antigo, né? Comprei um novo. Tinha dois PC antigos, na verdade. E tanto no PC novo tive alguns problemas a princípio, e mais tarde eu fui fazer alguns testes no PC, nos PCs antigos eu também tive outros problemas. O que acontece, resumidamente? Eu tive alguns desses problemas que eu tive, as soluções eram simples. Porém, quando eu tentava procurar a solução na internet, enfim, quando eu procurava na internet era só soluções complexas que tinha que fazer alguma troca de hardware, tal, etc. Ou, ou sei lá, às vezes até achava a solução, mas era, sei lá, depois de procurar muito tempo, lá nas profundezas da resultados de busca do Google, etc. Então, o objetivo aqui é dar essas dicas simples que eu acabei me ajudando, né, que eu achei na internet depois de muita procura, ou eu consegui descobrir sozinho para quem está com o mesmo problema, não, sei lá, não se desesperar, não mudar numa assistência técnica, vão cobrar o olho da cara por uma coisa simples. Bom, o primeiro problema que eu tive inicialmente é uma coisa bem simples, é muito simples, mas tu não simplesmente não acha nenhuma solução para isso na internet. É chegar, liga e tipo, liga o PC, começa o Windows e começa a reiniciar sozinho sempre, sempre, sempre. É uma coisa muito besta, que é o seguinte: compra uma placa mãe nova, usa no HD antigo, que está no sistema operacional antigo, geralmente vai dar isso, sei lá, acho que é por incompatibilidade de driver, etc. Ele não vai ter compatibilidade. Ele não vai conseguir, os drivers não vão conseguir ser compatíveis. E é o que aconteceu, mas eu não sabia que era isso. Eu tentei várias coisas, mas acabou sendo isso. Ou seja, a solução simples é reinstalar o sistema mesmo, né? É assim, como eu falei, é uma coisa besta, mas é uma coisa que eu acredito que muita gente também já passou por isso e se desesperou, sei lá, de repente mandou para uma assistência técnica, os caras inventaram um problema nada a ver e acabou no fim das contas sendo só isso. Bom, então se comprou um PC novo, uma placa-mãe nova, etc. e começou a dar tipo, reiniciar sozinho, reinstala o sistema. É assim, normalmente pelo que eu vi não adianta nada tentar fazer aquelas correção do Windows lá, que tem ali quando inicia o PC, que acho que é correção de sistema, sei lá, alguma coisa desse tipo. Não, tem que reinstalar mesmo, né? Pelo menos pela minha experiência só foi o que deu certo. Bom, segundo problema, PC liga, né, da vida, né? Ele, se ela gira o cooler, se for aquela placa mais antiga, pisca o LED, só que tipo o monitor não dá vídeo. Antes de você se desesperar, sei lá, achar que a placa de vídeo morreu, no meu caso, né, como eu fiz um teste no PC mais antigo, que era onboard, que, sei lá, a placa mãe morreu, enfim, eu fiz alguns procedimentos que deu certo. Na verdade, eu fiz vários, né? Como era o PC mais antigo, eu dei uma geral e voltou. O que eu fiz? Troca de pasta térmica, uma limpeza geral nos coolers, no PC geral, no dissipador, etc. Fiz uma limpeza geral com pincel, etc. Peguei aquela borracha branca, passei ali nos contatos da memória RAM. Deixa eu ver mais o que eu fiz. Mas geral, troquei a pasta térmica, acho que eu já mencionei. O que mais? Troquei uma dica que eu achei na internet por acaso também que eu fiz ali foi trocar o, o jumper do Clear Moss, né? Se você achar ali na placa de vídeo está escrito Clear Moss, tem um jumperzinho, eu troquei por outro. Tinha um aqui sobrando, eu troquei também. De repente, mais tarde eu posso até fazer um vídeo mostrando essa placa de vídeo, que agora ela está guardada ali, mas eu posso até fazer um vídeo mostrando a placa de vídeo a placa mãe certinho, mostrando mais ou menos onde que fica. Que no caso dessa placa mãe aqui, fica bem aqui, né? Eu troquei o jumper, né? O que mais que eu fiz? Bom, basicamente acho que foi isso que eu fiz. Ele voltou a funcionar o vídeo. Mas depois, nesse mesmo PC mais antigo, ele voltou a dar um problema de não dar vídeo. Ligava o PC, dava sinal de vida, ligava os coolers, tudo, mas não aparecia vídeo. O que eu fiz? Uma coisa bem simples também. Troquei nesse PC era aqueles HD IDE. Eu troquei simplesmente ali na placa-mãe, troquei a entrada IDE do HD. Funcionou o vídeo normal.
É tanto só por curiosidade, esse PC eu liguei mesmo pra ver algumas coisas que tinham no HD antigo, né? Que só funcionava naquela placa-mãe. Bom, além disso, outra coisa que eu fiz outra vez em outro PC, né, no caso, que deu também problema de vídeo, que não dá vídeo, que eu fiz também e voltou a funcionar, foi tirar a placa-mãe do gabinete. Basicamente o que aconteceu? Aquele gabinete estava dando mau contato, por algum motivo. O que aconteceu? Eu tirei de lá de dentro, voltou a dar vídeo. Mais tarde eu vou até comentar alguma coisa, outros problemas que deu com o mau contato e como eu resolvi. Nesse caso, esse PC eu só tirei de lá de dentro e deixei fora mesmo. No caso também, deixa eu ver outro problema que eu tive. No caso, um outro problema bem interessante que eu... Bem interessante não, né? Na época foi incômodo, mas... Enfim. Foi questão de o PC. Ele pegou, eu tava mexendo, deu uma tela azul, deu uma tela azul muito louca. Quando eu ia tentar ligar de novo, simplesmente sei lá, ficava travado naquela logo do Windows. Aí às vezes que ainda ele iniciava, ficava uma lentidão geral. Sei lá, eu achei que era que como no primeiro problema fosse problema com Windows, né? Mas não era. Sei lá, eu vi que não era porque eu reparei, fiz uma gambiarra para reparar o Windows, né? Que não veio ao caso. Mas enfim, cheguei à conclusão que não era do Windows. O que eu fiz então? O que era, na verdade, o problema? Era uma configuração na própria BIOS. Depois, talvez na edição, eu mostro. Eu jogo aqui no. Eu jogo aqui como é que é as configurações da BIOS que eu tive que mudar lá para ele voltar ao normal. Então, eu tô aqui com a BIOS aberta. Então, basicamente, a opção que eu tive que mudar para resolver o problema foi a seguinte. Vai aqui em Advanced BIOS Features. Vai aqui em CPU Configuration. E aí você pega e desabilita essas três últimas aqui. Assim, aqui aparentemente eu acho que mais realmente trouxe problema acho que era essa segunda aqui, né? Beleza? Aí não esquece de desabilitar essas três últimas aqui. Bom, então como eu estava falando, quando o PC ele tinha dado tela azul, por algum motivo ele mudou algumas configurações da BIOS sozinha. E acabou acontecendo o quê? Uma das configurações era que ele ativou um modo de economia de energia que fez o PC ficar lento. Eu nem consegui iniciar, tipo, ele diminuiu tanto, digamos, pelo menos que eu pude concluir, né? Ele diminuiu tanto digamos, não é potência a palavra, mas tipo, sei lá, a capacidade de alguma forma para economizar energia de uma tal maneira que o PC não conseguia nem ligar, e quando ligava ficava uma lentidão bem estranha. O PC desligou sozinho, creio eu que ele na hora, ele resetou a BIOS, tanto que quando ele deu a tela azul e eu iniciei o PC de volta, parecia uma tela meio estranha aí, falando de alguma coisa de setup, de BIOS, sei lá, que, sei lá, acho que nunca tinha aparecido. Então eu creio que ele tivesse resetado a BIOS e colocado essa configuração que eu falei. Então assim, porque o que aconteceu é o seguinte, quando eu comprei o PC, antes de usar ele pela primeira vez, eu tinha achado essa dica na internet, desativa essa configuração de economia de energia. Então, sei lá, quando eu peguei o PC, antes de ligar ele tudo, quer dizer, antes de usar o Windows, etc., eu já coloquei essa configuração nele. Então, sim, então provavelmente quando deu a tela azul, deu alguma coisa que ele resetou a BIOS sozinha. Eu não sei exatamente qual as causas de resetar a BIOS sozinho, mas foi o que aconteceu. Então, por isso, ele voltou para essa configuração de fábrica que fez, consequentemente, o PC ficar da forma que ficou. Bom, um outro problema que eu tive também, a questão que eu já tinha comentado antes, do PC desligar sozinho. Um outro problema que muita gente vai ter, aí o cara vai lá, tem esse problema, sei lá, deve ser a fonte, deve ser a placa-mãe, deve ser não sei o que. Vou mandar comprar uma fonte R$100, né, aquelas mais vagabunda. Uma fonte melhorzinha, mais ou menos, uns 200 pila. Uma fonte melhor, 300. Então, pô, é muito dinheiro gasto. E às vezes o PC desligar sozinho. Nesse caso aqui foi a mesma questão do outro PC, mau contato. Aqui eu percebi logo porque que eram algumas situações bem específicas, quando encostava nele, basicamente, etc. Então eu já vi que era mau contato, mas sei lá. Algumas pessoas de repente pode, sei lá, ter esse problema e achar que, sei lá, alguma peça estragou, enfim. O que eu fiz basicamente?
Aí eu fiz a mesma coisa que naquele outro PC lá, antigo, do gabinete, usei fora do gabinete, funcionou normal. Só que sim, eu não queria usar ele fora do gabinete. Por isso, o que aconteceu? Eu peguei e, porra, eu falei, tentei alguma maneira de diminuir o mau contato. Eu peguei, liguei ele de novo, coloquei no gabinete de novo, continuou o mau contato. Falei, pô, mas eu usava ele antes e sei lá, nunca tinha dado mau contato, né? Sei lá, aí depois eu tinha aberto o PC pra alguma coisa que eu fui fazer nele. Eu coloquei de novo as peças e começou a dar esse mau contato. Falei, mas como? Então assim, aí que eu vi que era a forma que a placa-mãe tava, tava, tava no gabinete. Ela tava encostada já no gabinete. Aí o que eu fiz? Eu usei aqueles. Eu não lembro o nome agora, mas é um. É tipo um parafuso, mas um negócio que fica para afastar a placa-mãe do gabinete. Eu conectei com aquela pecinha, aí ele não deu mais o problema. Eu não tentei fazer isso com aquele PC antigo que tava com problema de ligar vídeo, mas tava até pensando em fazer, né? Se mais tarde eu fizer e der certo, eu até posso comentar aqui. Agora a última dica que eu dou, uma dica até rápida, eu não sei se alguém vai ter muito esse problema, né? Que é uma coisa bem estranha. Mas basicamente é superaquecimento no processador. Assim, se você. O meu processador, assim, tudo bem que era na época de verão, mas enfim, tinha vez que o processador batia os 80 graus, né? Que é uma temperatura já meio, né? O cara já começa a ficar meio preocupado. Aí eu, sei lá, fiquei meio assim, procurei em fóruns, falava que era uma temperatura mais ou menos, outros falaram que era mais grave isso, mas outros falaram que nem tanto, enfim. O que aconteceu depois que eu descobri que a forma que o cooler estava instalado, não foi que instalei o cooler, né? Mas a forma que o cooler estava instalado estava errado. Bom, basicamente, o que acontece? Eu tenho um daqueles coolers. Aqui eu novamente na edição eu posso até colocar qual que é a modelo do cooler em questão. Mas era um cooler assim que era aqueles cooler, digamos, eles têm duas ventoinhas. Ele é um pouco maior e assim, ele ficava a forma que ele tava sobre o processador era tipo o cooler estava voltado para a parte superior do gabinete e estava errado, tinha que ficar voltado para a parte assim superior, quer dizer assim, para a parte superior e de baixo, né? Ele na verdade tinha que estar voltado para a parte traseira e frontal, né? E isso eu não sabia, né? Aí que eu descobri, eu fui lá, troquei e parou dessa temperatura alta. Só uma dica rápida, né? Não sei se alguém, né? Sei lá se alguém vai ter esse problema, mas se tiver, bom, basicamente eram essas dicas que eu queria dar, né? Como eu falei, não sou nenhum técnico, nada, mas são coisas que me ajudaram e eu acho que muita gente também vai ajudar. Então é isso aí.